formação lá em publicidade, economia na verdade, me encontrei trabalhando com gestão de moda, na verdade, gestão de economia criativa. Tá? É o que eu gosto e é o meu propósito de vida, é ajudar iniciativas empreendedoras nesse movimento de economia criativa, porque eu acho que isso realmente pode mudar a vida de um país e o mundo. Com relação à nossa estratégia de portfólio de produtos, né, na Melissa, a gente trabalha com com 3 pilares: moda, arte e design. Tá? Essa questão nos leva a ter várias experimentações, além de produtos que têm um caráter mais comercial, entre aspas. Mas nenhum dos produtos sai, como a Silvia estava falando, sem o DNA de Melissa. Eu acho que isso é a questão mais importante. Você tem que ter um propósito para a sua marca, e esse propósito tem que estar dentro de alguns valores, que são os valores que você acredita, e a partir daí as coisas são mais fluidas. Né? Então, só para dar um exemplo, a gente já teve um produto com a Zaha Hadid, por exemplo, uma bota com a Zaha Hadid, que ela virou uma bota de 3 metros de altura na frente da Galeria Melissa aqui em São Paulo, que ela era uma experimentação arquitetural, de um novo conceito de arquitetura, que a gente enxergava que na linguagem dela tinha tudo a ver com a fluidez do material que a gente trabalha. Do mesmo jeito que a gente tem um produto com os irmãos Campana, por exemplo, né? A zigue-zague ou a papel, enfim, que são conceitos muito bem trabalhados por eles, que além de ter esse caráter mais do design, né, também são produtos extremamente democráticos. Eu acho que a Vivienne Westwood definiu muito bem o que é a Melissa. Melissa é o pop luxury, né? É o luxo que cabe no teu bolso. Né? Então, ela não é um produto, uma marca que seja inacessível, mas ela procura transmitir sempre uma mensagem, não importa se é num produto de R$80 ou num produto de $300. Mas você, aproveitando aqui esse gancho, o que você espera de um designer quando você chama ele para fazer uma colaboração? Qual que é a contrapartida assim, que você espera dele? Como é que é feito isso? Na verdade, as nossas colaborações tem uma diferença que a gente tem que pensar sempre, que é o que é uma colaboração e o que é um licenciamento de marca. Tá? Um licenciamento de marca, você pega um designer, pega a marca dele, carimba o seu produto e vende. Isso tem um aspecto estritamente comercial. No caso das colaborações de Melissa, sempre a gente trabalha com produtos a 4 mãos. Então, a equipe de design da Vivienne Westwood sai de Londres, vem a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, onde fica o nosso QG de design, são mais de 300 pessoas trabalhando lá, no design exclusivamente, com o Edson Matsu. E a gente vai para lá, em Londres, no estúdio da Vivienne Westwood, trabalhar com eles. De forma que o produto que resulta dessa parceria não é nem Vivienne Westwood, nem Melissa. É Melissa mais Vivienne Westwood. É uma coisa que tem uma característica própria. Mesma coisa com o Jason Wu lá nos Estados Unidos. É lógico que alguns conceitos vão dar um resultado comercial maior e outros um resultado comercial menor. Mas, no fundo, a gente acaba aprendendo muito nessa história. Então, mais do que o resultado, é o posicionamento, né? Essa capilaridade que vai trazendo. Exatamente. Então, assim, a gente procura ter parceiros, né, colaboradores, que tenham a ver com o DNA da Melissa. Por que a Vivienne Westwood? Porque ela foi completamente disruptiva na década de 70. Ela, se hoje a gente usa calça jeans rasgada, é porque ela começou esse movimento lá nos anos 70. Por que os irmãos Campana? Porque os irmãos Campana trabalham com uma matéria-prima ordinária e transformam num produto extraordinário. É exatamente o que a gente faz com a Melissa. Trabalha com uma matéria-prima ordinária, entre aspas, né? Ordinária que eu digo, tá em bolsa de sangue, está em cano de PVC, que é basicamente PVC.
e transforma num objeto de moda, num objeto de arte, um objeto de design. Ô, Silvia, você já fez alguma collab assim, estratégica para se posicionar internacionalmente? Não, eu nunca fiz. Assim, eu acho que a gente está falando, né, de Melissa. A nossa empresa é bem pequena, é bem artesanal. A gente não faz produto em série, então assim, é uma outra estratégia. A gente faz um produto para vender para uma pessoa. Então, assim, a linha é grande no sentido de vários modelos, mas é tudo peça única, elaborada. Às vezes, peças demoram assim, 1 ano para ficar pronta. Entre a elaboração, a parte, vai dar certo, não vai dar certo. Então, é diferente. Então, assim, não fizemos uma colaboração com nenhum outro designer, que não é isso, a sua pergunta foi essa. Porque, na verdade, a garimpagem dessa exportação é uma coisa que demorou muitos anos para eu conseguir uma janela internacional, porque assim você tem que se diferenciar quando você está fora do Brasil. O mercado é muito competitivo. E tem, assim, no caso de joalheria, tem assim milhares de joalheiros, então você tem que fazer alguma coisa diferente para alguém olhar e para querer ter seu produto, né? Ele tem que ter preço, ele tem que ter design, ele tem que ter uma série de atributos, né, para você conquistar um consumidor de joias que é muito exigente, muito mais. Esse diferenciar que você disse é não só diferenciar das joalherias brasileiras, mas também das internacionais. Você ser única. Com certeza. Por exemplo, nossas joias, hoje em dia a gente tem 9 vitrines no Bergdorf Goodman, que eu estou lá há 5 anos. Mas quando eu comecei lá, eu fiz uma coleção baseada no Egito. E assim, eu errei muito. Eu fiz os brincos grandes, muito colorido, não agradou, assim, fez muito sucesso, mas não foi um sucesso em vendas. Aí, quando eu descobri uma técnica aqui do Brasil, do norte do Brasil, são artesãos que fazem um trabalho de machetaria na madeira. Calma aí, então. Apresenta um pouco esse trabalho aí. A gente vai apresentar um filminho bem curto sobre o que é a machetaria. Você quer apresentar? Tem alguma coisa no seu slide interessante para a gente ver? Antes, pode passar aí as páginas, vamos lá. Aqui acho que você já falou um pouco, né, da sua história, chegou na loja. Aqui é um pouco das clipagens, então tem revista de todo canto. O que mais? Isso são lojas suas mesmo ou são multimarcas? Nossas lojas são aqui na Shopping JK e Cidade Jardim, e a gente tem corners no Sandro Barros, um corner na Bazar, e em Nova York, Music Showroom é o nosso representante, e as 9 vitrines estão no Bergdorf, Neiman Marcus e Stanley Costa. Esses corners, eles é uma consignação, é uma compra, ou é você que gere a venda nesses lugares? Depende do local. Tem locais onde eles compram. Agora, depois que eu fiz feiras internacionais, agora eles estão comprando. Tá. Antes, eu fiquei uns 5 anos em consignação. Sofri. Sofri. O que mais? Abre o vídeo que está na pasta dela, por favor. E esse vídeo conta um pouco pra gente. Então, esse vídeo, esse trabalho, que é o que eu acho... Pode deixar sem som. Sem som, por favor. Ali do... Pode abaixar tudo. Pode abaixar. Aí você explica isso. Conta um pouco pra gente. Então, esse é o trabalho de machetaria que eu desenvolvi junto a esse grupo de artesãos e que a gente faz. A primeira coleção foram essas pedras, como se fosse a lapidação de uma esmeralda na madeira, tá vendo? Então, cada pedacinho desse é um tipo de madeira, tá vendo? Isso é um diamante. Então, eles fazem como se fosse um quebra-cabeça, eles vão unindo parte com parte. E isso é uma coisa que agradou muito ao americano, ao europeu, porque é uma coisa muito Brasil, muito elaborada, no sentido de ter esse trabalho manual, que eles dão muito valor. Então, isso, por exemplo, é um brinco de madeira, está vendo que tem várias cores. São todas pigmentadas com pigmentos naturais, porque são madeiras certificadas. E aí a gente tem uma infinidade de modelos, que é uma coisa que eu não canso de criar,
porque eu sou assim encantada por essa técnica, né? Acho assim, uma coisa que eu já fiz muita coisa, mas é uma coisa que eu encontrei assim uma satisfação muito grande de criar, porque é uma coisa leve, a madeira é leve, enfim, eu acho que desde que eu fiz essa coleção, eu comecei assim ser mais respeitada no sentido de eles terem um produto completamente diferente do que tem lá no andar, que tem mais de 50 joalheiros de todas as partes do mundo, e é uma coisa assim que é comercial ao mesmo tempo, porque ela tem um preço melhor, porque a matéria-prima de maior superfície é a madeira. O ouro entra e as pedras como um detalhe. Então, é uma coisa que dá muita leveza, que eles não compram brinco pesado, como a brasileira usa, brinco pesado, pulseira pesada. A brasileira é mais exagerada. É meio italiana, uma coisa... Exatamente. Então, assim, demorou muitos anos para a gente acertar o produto, não digo que vai acertar sempre, mas eu estou falando do presente, né? E é uma coisa assim que nenhuma coisa que você pode falar que você ganha muito dinheiro fazendo exportação, porque a nossa mão de obra, infelizmente, é muito cara. Assim, os nossos artesãos comparados agora com China, com maquinário, então é tudo feito à mão, então acaba sendo um produto não competitivo. Mas para mim interessa porque é uma imagem, você faz um conceito e você alavanca as vendas aqui no Brasil, nas lojas, né? Então, você vê que existe mesmo um retorno, uma conversão de vendas. Existe um retorno puramente de marketing. Tá. Porque lá você, assim, tudo bem, você vai vender um brinco, mas você tem que ter um parâmetro de preço, entendeu? Sim. Você não pode pôr o preço que... Você tem que ter o mesmo preço, na verdade, que você vende na sua loja aqui. Porque hoje em dia, com as redes sociais, com o Instagram, tudo é tudo junto, né? Não dá para você praticar um preço lá e um preço aqui. Tem que ter o mesmo preço. Então, na verdade, o lojista que tem o markup, então ele que, na verdade, tenha o retorno, né? Então, Legal. mas eu acho assim que é satisfatório essa parte de você estar lá e ser reconhecida por um estrangeiro que valoriza esse tipo de trabalho, né? Eu achei interessante quando você falou que o design você conta de uma vivência sua, né? E é engraçado porque você está fazendo um design de uma vivência sua, mas você está pondo para o mundo. Sim. E aí eu achei interessante essa coleção da marchetaria, porque no fim a sua vivência eram pedras. Você fez pedras de machetaria, né? Exatamente. Parabéns. Isso que foi assim muito legal, né? Muito interessante. E assim, eu não paro de ter ideias como eu vou apresentar essa machetaria, porque agora eu estou fazendo em alto relevo, é que esse filme é mais antigo. E você né? continua aprendendo, né? Continuo aprendendo. Eu acabei de vir do Acre. Chora muito, assim, deu errado? Muito deu errado. Aliás, só dá errado e às vezes acerta, né? Então, assim, precisa ter muita paciência, você precisa acreditar, você precisa ter insistência e essa coisa da qualidade. Outra coisa que eu sofri muito internacionalmente é assim, o nível de qualidade. Se tiver assim, um risquinho no ouro, um risquinho na madeira, já não funciona. Então, você tem que... Japão, O então, cara assim, analisa o produto com lupa. Com lupa, assim. E assim, por exemplo, a maioria das americanas não tem furo na orelha. Então, é outro problema. Então, você tem que desenvolver tipo um clipe de orelha que seja firme, que não caia. Então, o brinco não pode ter peso. Quer dizer, uma série de detalhes, né, que só a gente sabe, assim, no sentido de sofrimento mesmo, né? Então, assim, eu diria que já são 7 anos, assim, que desde a primeira exportação, que a gente agora que eu acho que está começando a encaixar. E assim, eu preferi também ficar num lugar só, porque não adianta também querer abraçar o mundo. Então, eu prefiro ser menor, mas ter qualidade e vender para pessoas especiais. Assim, pessoas que reconhecem o trabalho. Né? Esse primeiro arquivo, isso. Vamos abrir a apresentação do Paulo um pouco e a gente... Bom dia. Não funcionou. Bom dia! Não é por aí. Esse daí é uma
coleção já está nas lojas? Essa coleção é com o Jeremy Scott, né, que é o designer da Moschino. Né? A gente trabalhou numa coleção com ele por conta dessa linguagem plástica, né, da forma mais divertida que ele vem trabalhando seus produtos. Né? Pode ir passando para mim, se tiver um passador. Então, eu diria o seguinte: a Melissa nasceu, na verdade, da disrupção. Tá? A Grendene é uma empresa de transformação de plástico. Ela não é necessariamente uma empresa de calçados. Até 98, a Melissa era um produto muito direcionado para canais de massa, de grande volume. A partir de 98, a gente percebeu no mercado que quem estava consumindo esse produto era um consumidor com maior informação de moda. Né? Pode ir passando ela que o pessoal vai vendo. E aí veio toda uma estratégia de reposicionamento. E é isso que eu gostaria de transmitir para vocês. Hoje, a Melissa é uma marca internacional. Por um acaso, ela nasceu no Brasil. Por um acaso, ela nasceu no Brasil. Mas ela não é o pitoresco do Brasil. Não é isso que a gente vende. A gente não vende o brasileiresco, entre aspas, né? Que é fitinha do Senhor do Bonfim, Guaraná, etc. Tá? A gente procura trabalhar um conceito que tem aderência no mercado internacional. E esse conceito é o próprio DNA da Melissa. Algumas coisas da característica do brasileiro estão ali dentro do nosso DNA, que é, por exemplo, alto astral, uma forma positiva de ver o mundo. O mercado externo está muito carente disso. Né? Muita depressão, muita falta de emprego. Os jovens, mais de 13% da população jovem da Alemanha não tem emprego, não tem aonde trabalhar. Né? Então, essa mensagem positiva é muito saudável. Quando você falou do DNA, te perguntar, a tendência de moda, como que ela influencia o trabalho de vocês? A tendência de moda, ela entra na questão da coleção, especificamente da coleção. Se hoje está na moda ter uma plataforma, é lógico que a coleção da Melissa não pode deixar de ter plataformas. Mas a gente não é pautado por tendência de moda, a gente é mais pautado por tendência de comportamento. Faz mais de 15 anos que a gente trabalha com uma empresa chamada Box 1824, tá? Que ela faz um trabalho excelente de identificar as tendências de comportamento que estão acontecendo hoje no mundo. E o que acontece, isso é uma visão minha, inclusive, não só da companhia, é que hoje, primeiro que o mundo não está mais dividido em países, o mundo está dividido em cidades. As grandes cidades, 42 cidades do mundo detêm 75% do consumo global de produtos de moda. Tá? E segundo que o jovem millennium global, não tem muita diferença entre o jovem millennium global de São Paulo com o jovem millennium global de Londres. Hoje não existe muita diferença nisso. O acesso às informações é muito grande na internet, na rede. As pessoas têm essa convivência, inclusive, online, com amigos. Né? Quantos de vocês têm amigos no exterior que, às vezes, vocês nem viram a pessoa, mas ele é uma conexão ali no computador. Né? Então, falando de jovens, desculpa te interromper, meu interesse pessoal aqui, né? E jovens brasileiros, como é as collabs? O que você já fez? O que vocês vêm fazendo? Você comentou alguma coisa de jovem brasileiro, colaboração? Ah, sim. Rio de Janeiro. Que aí é outro ponto, né? Vocês já devem ter discutido que estar na moda não estar na moda. Né? Vocês já devem ter discutido isso. Então, o que acontece? Tem uma emergência cultural de novos nomes, novas ideias, novos conceitos, multigênero, multicultural, muito grande. A gente trabalha em São Paulo, por exemplo, com um grupo chamado Meio Fio, né? Vocês já devem ter ouvido falar desse projeto, que são só novos artistas, novos designers, tem poeta, tem
a Trans Performer, tem uma série de pessoas que estão lá não por elas, né? Não pelo nome delas, pelo conhecimento do nome delas, mas sim pelo que elas são. Eu acho que isso, hoje, o segredo está na conexão com as pessoas. Tá? Ou você está conectado com as pessoas, ou você está desconectado disso. E a conexão com as pessoas implica numa coisa chamada humildade. Essa humildade é você se aproximar, né, de quem realmente está trazendo o novo. Tá? Então, do mesmo jeito que a Melissa tem esse trabalho com Vivienne Westwood, por exemplo, que é um ícone, a gente tem o Meio Fio em São Paulo, a gente tem as Makers no Rio de Janeiro. Conta dessas Makers aí um pouco. As Makers é um grupo de 8 meninas lá no Rio de Janeiro, que a gente começou há 3 anos atrás com ela. A Bá é a menina que lidera lá o grupo. E elas realmente entraram dentro da Melissa. Elas criaram um produto. Tem lá menina que trabalha com papelaria, tem a outra que só faz bordados, tem a outra que trabalha com mobilidade urbana, né? E elas criaram coleções de Melissa nascidas no Rio de Janeiro. Tá? Além de criar produtos que foram comercializados normalmente na linha Melissa, elas também criaram projetos, né? Encontros, festas, acessórios. A gente acabou de relançar a pochete, né? A pochete faz... Esse encontro, assim, vocês veio encontraram, delas, né? Vocês encontraram elas encontraram vocês, foi uma sinergia? Nesse caso, a gente recrutou essas meninas. Legal, tá? Então vocês estavam vendo o trabalho delas sendo exposto, sendo compartilhado. Isso, esse trabalho nascendo, a gente tem vários parceiros olhando isso, né? Tá. Olhando esses movimentos emergentes, e a gente convidou essas meninas, elas não trabalhavam para a gente, a moeda é uma moeda social, né? Uma moeda assim, a gente se encontra num jantar, numa festa, né? E começa a discutir coisas que às vezes não tem nada a ver com Melissa, que tem a ver com a situação do mundo atual, com a situação do Rio de Janeiro, e a partir daí começam a surgir ideias que se transformam em produtos, em ações de comunicação, em ações de ponto de venda. Por exemplo, a Void é um exemplo disso. A Void, eu não sei se eles já estão em São Paulo, eu acho que eles não... Já estão em São Paulo? Não, né? Eu acho que ainda não entraram em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro são 6 lojas já da Void. É uma empresa que nasceu em Porto Alegre, né? Lá só tem uma loja. Mas que se você for ver o que é a Void, né? É um grande ponto de conexão de pessoas. Tá? E que, por acaso, vende produto. Quando a gente fala de distribuição, acho que o case de vocês é bem diferente, né? Talvez você já tenha passado pelo case dela, então vou perguntar para você primeiro, né? Como que é feita essa logística hoje, né? Você passa por um showroom, como você faz para selecionar esses parceiros? Você tem algum critério? Onde você bate a cabeça? Eu acho que essa parceria com esse showroom que eu tenho é imprescindível, porque eles conhecem o mercado, no caso, o mercado americano, né? Eu não conheço. E eu acho que eles direcionam a gente no sentido das dimensões do produto. Olha, essa cor não é legal, essa pedra, esse preço tem que ser mais competitivo. Então, assim, eu acho que é super... Como eu não tenho uma loja fora, e nem nos próximos 4 anos não tenho o objetivo de abrir a minha loja fora do Brasil, eu acho que é imprescindível fazer essa parceria com alguém que é especializado no mercado de joias dentro dos Estados Unidos, né? Que aí eles têm a exclusividade para todo o território americano, né? Mas foi o primeiro showroom que você escolheu esse? Foi. Pegou o primeiro e foi nele até o fim. Faz quantos anos? Fazem 5 anos. 5 anos. Nós estamos com eles. E na primeira coleção foi assim, já boom de vendas? Não, então, na primeira foi um fiasco, assim, vamos dizer. De vendas foi, porque assim era um produto que estava errado, né?
E assim, eu fui aprendendo bastante também, que a gente já participa há 4 anos da Feira Couture, que é uma feira muito grande que tem em Las Vegas, que tem joalheiros do mundo inteiro. Então, é um bom exercício estar nessa feira. A gente expõe para saber um feedback do que você tem que fazer, né? Porque, assim, para mim, um dos maiores desafios é fazer alguma coisa nova. Porque é o mais difícil, né? Você fazer, porque assim todo mundo já fez de tudo, né? Mas aí acho que a gente tem que dar um passo a mais e fazer alguma coisa que ninguém fez. Isso é relevante. Né? Não é irrelevante, exatamente, é uma coisa assim. Isso é relevante. É muito importante isso. Assim, você surpreender as pessoas com aquilo que você está criando. Essa surpresa. Nossa, que é isso, né? Coisa assim. Então, eu acho que a nossa cabeça tem que estar nesse outro campo da criação, de criar esses produtos que, lógico que você tem as influências direto de tudo, a gente se influencia por tudo, mas a gente tem que criar alguma coisa nova. A madeira, para mim, foi uma coisa nova, assim, de criar joias sofisticadas, que tem um preço alto, né, um valor agregado, é o que eu procuro fazer. E você, Paulo, conta um pouco como foi a sua experiência na distribuição no início e qual a estratégia que vocês estão fazendo hoje? Sim, eu acho que a grande diferença foi a partir desse reposicionamento da marca. Eu vou fazer um paralelo com o Brasil, porque a gente tenta exportar exatamente o mesmo conceito, em qualquer ponto de contato. No Brasil, a partir de 98, nós mudamos dessa distribuição de massa para boutiques. Tá? Com isso, foi necessário trocar toda a rede de representantes e criar uma unidade de negócios que é quase que uma spin-off, é uma empresa dentro da empresa. Tá? E esses representantes não vinham do mercado de calçados, vinham do mercado de moda. Tá? No mercado externo, a gente começou a exportar isso como marca e não como produto a partir de 2004. Né? E a busca também foi com base no que a gente aprendeu no mercado brasileiro. Né? Buscamos distribuidores que tinham ligação com moda. Né? O que facilitava muito a questão, por exemplo, está lá num showroom onde o cara trabalha uma confecção, um acessório de moda, e a Melissa está presente no mesmo showroom. Com a evolução do tempo, a gente começou a ter uma estratégia de multicanais. Por exemplo, a Galeria Melissa, aqui de São Paulo, que vocês conhecem, lá na Oscar Freire, né, que, na verdade, nem é um ponto de venda, é um ponto muito mais de conceito de marca, uma flagship. A gente exportou esse mesmo conceito com o nome Galeria, não é Gallery, não é Galerie, é Galeria, né? Galeria em Nova York, no Soho, na Broadway, do lado da Bloomingdale's, e em Londres, no Covent Garden. Então, a gente procurou exportar esse mesmo conceito. Na Itália, a gente tem uma distribuição própria. Nos Estados Unidos, tem uma empresa da Grendene lá, mas quem faz a distribuição de Melissa é um outro escritório, que é terceiro. Na China, a gente tem um distribuidor local, que faz o contato com essas multimarcas. Né? Por exemplo, vende na Bergdorf também, a gente já vendeu uma coleção com eles. Né? Hoje não estamos vendendo, mas vendemos na Urban Outfitters, na Opening Ceremony, na Corso Como Diet em Milão, na Lane Crawford em Hong Kong, enfim, uma cadeia de distribuição que combina com esse conceito que a gente está transmitindo. Então, mais importante é você ter um propósito. Isso é o mais importante de tudo. Né? Você tem um propósito, você adequa o teu marketing mix para isso. Né? E na questão, por exemplo, isso muda completamente o valor do teu produto. Por exemplo, o mesmo produto que é vendido, uma cópia literal, exatamente igual ao produto dos irmãos Campana, é vendido por $80 pela Melissa e por $15 pelo produtor chinês. Por que a gente
consegue vender e consegue ter um relativo sucesso. Tem muita coisa ainda para fazer no mercado externo. Hoje é só 30% da nossa venda. Porque tem um valor intelectual no produto que faz toda a diferença para o consumidor que está informado de moda, que é o consumidor que nos interessa. Mas aí, chegando perguntas aqui, né? Você se comunica com esse consumidor lá fora? Você tem um Facebook, Melissa, Estados Unidos? A gente tem um Facebook global, com uma atuação local. Então, por exemplo, o nosso Facebook hoje tem 6 milhões de fãs. Tá? É Melissa Oficial? Melissa Oficial. Esse Facebook envolve também, agrega os Facebooks de UK, o Facebook da Itália, por exemplo, e-commerce. Né? Nós temos atuação com 4 lojas virtuais no mundo. No Brasil, desde 2001, a primeira loja de calçados online no Brasil. Nos Estados Unidos, tem uma operação nossa, em UK, na Itália para a Europa, e ainda não temos na China. Né? O que a gente faz? É o mesmo site do Brasil, exatamente o mesmo site do Brasil, com a diferença de que a gente está, por exemplo, tem uma exposição em Londres, na Galeria Melissa de Londres, tá? Onde na parte de baixo a gente tem uma área que a gente chama de black box, que é a área onde a gente faz exposições. Mas aí tem um departamento... Ela é divulgada no site local. Tem um departamento então de divulgação local em cada país, e aí os melhores posts você concentra no oficial? Tem um departamento de marketing internacional, que é baseado em Londres, né, que na verdade é um departamento, são 2 pessoas. Mas aí quando tem que falar em japonês, eles falam japonês também? Japonês, a gente tem uma pessoa específica no Japão que trabalha com o nosso distribuidor, mas que é brasileira. Tá. E Silvia, outra pergunta aqui. Essa sua jornada Bergdorf, que eu acho que é o seu maior case, né? Tá nessas 9 vitrines. Como é que você conseguiu chegar lá? E conta alguma coisa assim que você apanhou, além do que você já contou pra gente, né? Olha, o que eu tenho uma grande ajuda fora do Brasil, eu tenho um filho que é formado pela Parsons School of Design, e ele mora lá já há 10 anos, e ele trabalha numa empresa de Public Relations. Então, isso ajudou muito, porque ele conhece todos os jornalistas, todas as editoras de moda. Então, o nosso produto está sempre lá sendo fotografado. E isso, assim, eu acho que eu posso dizer que meu filho é um grande responsável por essa divulgação nos meios de comunicações certos para o meu produto. Então, eu acho que... Mas, assim, que nem eu falei anteriormente, a gente apanhou muito para chegar lá, né? Nem sei se eu cheguei em algum lugar, mas eu acho que tá mais reconhecido o trabalho hoje em dia, no sentido de mais gente estar... e, para mim, por exemplo, o Instagram é o melhor veículo que tem. Para mim, não funciona o Facebook para o meu produto. Você faz como no Instagram? Você escreve em inglês, português? Escrevo só em inglês. Aqui para o Brasil, só em inglês também? Só. Tá. E, para mim, o meio certo que eu falo com o meu cliente é através do Instagram. É um canal direto. Mais que anúncio em revista, mais que editorial, é assim impressionante, assim, o poder de penetração imediato, o poder de resposta, o poder da pessoa já se comunicar via site, enfim. E quando chega um cliente assim que você não está posicionada nesse país dele, você consegue... Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma coleção agora Índia, que eu desenvolvi lá na Índia, umas mini pinturas, que é uma arte milenar, e eu fiz brincos com as mini pinturas, assim, que dá para ver só com lente de aumento os detalhes. Aí eu coloquei a foto... É menor que aquela coisa do arroz lá que a gente vê por aí na praia fazendo. Isso. Assim, super detalhada. Por exemplo, você pode desenhar uma floresta num brinco pequenininho, assim. Então, eu postei esse brinco, aí ligou a secretária de Abu Dhabi, do sultão de Abu Dhabi, que ele queria o brinco. Você postou no Instagram? Eu postei no Instagram. Sem custo nenhum?
Sem custo nenhum. Aí ele ligou via site, a secretária, porque ele queria o brinco, assim, naquela semana, a gente fez a exportação de um brinco, que custou, no fim, muito caro, né? Porque teve que fazer na pressa, enfim, ele fez. Né? Então, assim, é um exemplo. Né? Legal. Eu falo com o meu cliente, então eu acho que é super interessante isso. Né? Para o Paulo agora, dá licença. No site da Marina Colerato, do Modefica, eu li lá uma matéria sobre a lance da sustentabilidade de vocês, e eu queria saber se você já está sentindo alguma demanda latente dos consumidores para tentar solucionar as coisas do produto biodegradável, se vocês têm essas pesquisas. Essa questão da sustentabilidade, né, ela está muito mais ligada a ser do que parecer. Tá? E eu acho que isso é uma coisa importante nos dias de hoje. Verdade, né, é uma coisa vital para qualquer negócio hoje. A gente tem vários exemplos aí de gente que inventou uma história que depois o storytelling não bate com a realidade. Então, o que acontece é o seguinte... Então, peraí, fala a frase de novo. Ser é mais importante. Você precisa ser antes para depois parecer. Legal. Tá? E o que a gente vem desenvolvendo na questão da sustentabilidade? Primeiro que a gente acredita no conceito do trinômio clássico de sustentabilidade, que é meio ambiente, negócios, ou seja, tem que ser economicamente viável, e pessoas, que é o ponto mais interessante. O que adianta você dizer que é vegano e tá louco para devorar o teu colega do lado no trabalho? Não adianta nada, né? Então, precisa ser antes de parecer. Tá? Então, há 2 anos atrás, a gente ainda tinha um componente em uma linha, que não é da Melissa, que usava produto de origem animal. A gente precisou trabalhar e desenvolver um componente substituto, assim como a indústria do cosmético está fazendo isso no mundo inteiro, né? A Stella McCartney faz isso também há bastante tempo, para que a gente pudesse, agora sim, divulgar, não matamos nenhum bichinho para fazer os nossos produtos. A gente podia ter usado isso como ferramenta de posicionamento lá no passado, já seria verdade, porque a Melissa não usava. Mas fica essa história que não é bem contada. No caso das pessoas, né? Pessoas é um ponto fundamental na sustentabilidade. Você precisa gerar desenvolvimento social, principalmente em áreas onde esse desenvolvimento demora para chegar. Então, há muito tempo a gente está no Nordeste brasileiro, a gente já poderia ter ido para a Ásia, os custos seriam bem melhores na Ásia, tá? Os custos de fabricação, mas a gente tem uma estrutura que simplesmente mudou a cidade de Sobral, no Nordeste. Inclusive, o desfile que a gente fez agora na última coleção foi todo com modelos profissionais misturadas com 200 funcionários, 100 e poucos funcionários da fábrica, que se auto-candidataram para o desfile. Então, a gente está mudando realidades com essa questão da diversidade. E a questão do meio ambiente, né? Falei de pessoas, negócios, meio ambiente. A questão do meio ambiente, a gente não é perfeito ainda nisso. Tem coisas para a gente trabalhar e que a gente está trabalhando, por exemplo, com a Unicinos, no Rio Grande do Sul, num projeto de logística reversa. Por quê? A gente sabe que o PVC é 100% reciclável, diferente de outras matérias-primas que são utilizadas em sapato. Tá? Por exemplo, vou falar um pouquinho técnico agora. Tá? Os polímeros termomoldados, que é o caso do EVA, por exemplo, eles não são recicláveis. Ou para reciclar ele é muito complicado. Os polímeros injetados, enfim, eles são 100% recicláveis. Qual a diferença entre, por exemplo, a indústria do alumínio e a indústria do PVC? O alumínio, 98% do alumínio produzido hoje
é de fonte de reciclagem. É que o alumínio, para a indústria dos catadores, é altamente rentável. O PVC não é. Então, esse trabalho com a Unicinos visa trabalhar toda a cadeia de valor para que a gente consiga essa logística reversa. Até porque, se você fizer a conta de carbono, por isso que eu estou dizendo que a questão é ser antes de parecer, né? Se fizer a conta de carbono, gasta muito mais carbono para devolver o produto para a empresa do que o carbono que é utilizado para produzir um PVC. Aliás, os plásticos representam apenas 2% da utilização do petróleo. 98% da utilização do petróleo no mundo é para queimar nas estradas, para queimar nas fábricas que utilizam isso, né? Além disso, tem um desenvolvimento com a Braskem também, né, que é uma grande produtora de polímeros, em um PVC que seja mais biodegradável. Porque o problema não é o plástico em si. Como a matéria-prima é 100% renovável, né, 100% reciclável, né, não teria problema nenhum. O problema é o descarte. Tá? Então, a gente está trabalhando também na questão de educação, né, para que as pessoas descartem não só o plástico da Melissa, mas qualquer outro plástico no mundo, né? Descartar no lugar correto, no lixo seletivo. Parece uma coisa muito simples, né? Mas faz toda a diferença. É que o lance não é lixo, né, reciclável, é matéria-prima reciclável, né, que a gente tem que mudar a nossa cabeça. Esse copo não é um lixo reciclável, esse copo é uma matéria-prima reciclável. Uma última, assim, seria... Por exemplo, quer ver essa questão do copo? Tem que pensar muito bem os copinhos descartáveis, tá? Porque já existem estudos que comprovam o seguinte, que você usar copo descartável é mais sustentável do que usar um copo de vidro, porque a água que você gasta para lavar um copo de vidro dá para fazer não sei quantos copinhos descartáveis. Então, assim, é uma coisa que... Você é o cara do plástico, hein? Eu vou confiar em você depois dessa. Assim, ó, eu não sei nem exatamente qual é a composição do copo de plástico, pode ser que seja uma grande bobagem isso, mas o importante é você entender mesmo e separar o discurso ideológico do discurso realmente factual, né? A gente sabe hoje que 30% dos gases do efeito estufa são provenientes da indústria do couro, né? E muita gente acha que é extremamente sustentável usar um sapato de couro, né? Então, além disso, tem uma guerra de polímeros que implica em interesses econômicos muito grandes da indústria química. Por exemplo, quando a Nike colocou lá Free PVC, né, nos seus produtos, ela não botou Free poliuretano. Um polímero específico. Um polímero específico que ela utiliza e que não é reciclável. E há 15 dias atrás, na frente da nossa loja em Nova York, que tem uma loja da Nike maravilhosa, estava tendo um protesto, pare de consumir Nike porque a Nike usa mão de obra infantil. Vai saber se isso é verdade ou não, mas assim, a fábrica, como a produção é terceirizada, eles precisam ter um controle disso, né? E eu acredito que hoje o controle é bem forte na Nike, porque no passado teve isso. Então, você está exposto ao mundo hoje. Então, é melhor você ser antes de parecer. Legal, valeu. Assim, a gente tem 1 minuto aqui para abrir para as perguntas para o pessoal. E o que vocês dão de sugestão para esses jovens empreendedores que perceberam que o produto deles não precisa focar num nicho só no Brasil, que ele tem que ser para terráqueos, né? Feito para pessoas que moram no planeta Terra. Dá um conselho assim rápido, cada um, por favor. Olha, eu acho que o brasileiro é muito criativo. Assim, eu acho que nós somos muito criativos. A gente tem uma história assim de resiliência, né? Assim, então eu acho que o conselho é acreditar e acreditar no seu sonho, né? Se você acredita naquilo, tem uma consistência de uma coisa verdadeira, né? Só para dar um parênteses, assim, uma coisa que
pessoal que faz essa machetaria são ex-presidiários e que foram integrados na sociedade através deste trabalho, que é maravilhoso. Então, eles desenvolveram. Então, assim, essa última vez que eu fui para lá, eu fiquei muito emocionada, no sentido assim, teve uma melhora de vida. Através do meu trabalho, a vida deles melhorou. Então, se cada um fizer com a mão de obra que a gente tem, com o espírito brasileiro, eu acho que assim isso é maravilhoso, né? A gente poder mostrar para o mundo que a gente pode fazer as coisas, né? E de uma maneira competitiva, uma maneira verdadeira, porque assim o Brasil faz muito sucesso, né? Então é isso, é acreditar naquilo que vocês estão fazendo de verdade e ir atrás e ter muita paciência e não desistir. Tá? Obrigado. E você, Paulo? Acho que, resumindo isso que a Silvia falou, a questão do tônus vital seja persistente. O mercado hoje é um mercado global, é de relativo fácil acesso, porque com os meios digitais ficou muito fácil esse acesso. Mas, para que o seu produto, a sua marca, possa competir no cenário internacional e nacional também, afinal de contas o Brasil faz parte do mundo ainda, né? Você precisa ter um propósito claro, um propósito muito claro, valores muito claros e, mais importante do que é certo ou é errado, é adequado ou não é adequado aos meus valores, ao meu propósito? E as pessoas estão valorizando isso, né? Acho que o Brasil, também concordo, o Brasil tem um potencial gigantesco de economia criativa. O mercado externo valoriza isso. Ainda temos uma característica meio exótica aqui no Brasil, porque é um destino pouco frequentado, por uma questão de vários aspectos sociais, políticos, econômicos, enfim, distância também, geográficos, né? Onde o pessoal no exterior acaba indo para turismo em outros lugares, mas é um destino curioso. As pessoas têm curiosidade, simpatia pelo brasileiro e, principalmente, pelo jeito do brasileiro, né? Assim, nas galerias no mundo, eu posso garantir para vocês, as melhores conectoras, que é como a gente chama as vendedoras das lojas, são ou brasileiras ou moraram no Brasil um bom tempo. Porque o atendimento é completamente diferente. O atendimento é mais personalista, sabe? É mais pessoal, é mais próximo, é mais humano, né? As pessoas estão meio de saco cheios do "How are you today?", sabe? Quando você chega numa loja, "Que lindo o teu suéter", né? Quando você chega numa loja, é uma técnica de vendas, mas tá meio falso isso, sabe? O shopping center tá meio boring, né? Então as pessoas estão... Tem que cortar aqui. Desculpa. Tudo bem. Tá bom, muito bom, a gente vai ainda, né? Pessoal, a gente quer abrir para perguntas. Eu sei que é difícil, né? Intimidador. Mas vamos lá, levantando as mãos. E vamos dar chance para todos. Opa, tem que ligar aí. Alô? Agora sim. Seu nome? Eu sou o Ariel. Ô, Ariel, prazer. Eu trabalho com pesquisa de tendência também, na Trendwatching. E a gente descobriu um dado que 70% dos mercados vão ser atingidos pelo blockchain, vão ser influenciados pelo blockchain, direta ou indiretamente, até 2025, né? Tá. Com essa história do blockchain, você consegue, então, levar o nível de transparência muito maior em relação à expectativa dos consumidores. Total. O mercado da moda não está livre disso. E, com isso, você consegue contar melhores histórias e mais transparentes. Eu queria saber se vocês, da Melissa, e você, da Silvia, se vocês já têm algum plano em relação a isso, a como contar melhor as histórias de vocês e mostrar a transparência da marca de vocês. Até 2025, porque até lá vocês vão ter que pensar nisso. Mas você quer que eles vinculem a resposta com blockchain diretamente? Porque eu acho que do setor deles não vai ter muito sentido. Mas se vocês têm planos já, se vocês já estão pensando sobre isso, porque se torna muito mais complexo como você mostrar
cadeia de produção, todas essas coisas. Isso mesmo que você falou de ser antes de parecer, né? Como é que vocês estão pensando, se já existe um plano, um projeto em relação a como chegar nessa realidade até daqui a uns 10 anos? Eu não sei, acho que a sua pergunta, assim, eu responderia por eles, porque você viu pelo slide da Melissa que eles tinham vários blocos ali de discurso para fazer, e acho que é muito difícil falar de todos de uma vez, né? Então, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é uma questão de... A cada história eles vão amarrando, vai se tornando cada vez mais amarrado, né? Então, ele não vai divulgar agora que é PVC free. Quando tiver resolvido o problema, é vegano, é PVC free, e por aí vai, né? Acho que... Quer complementar? Acho que é isso, né? O que eu acho que está mudando é a uberização da economia. Né? Você está diminuindo intermediários. Então, essa coisa de consumidor vendendo para consumidor, produtor vendendo direto ao consumidor, isso encurta o efeito telefone sem fio. Né? E você consegue... Eu acho assim, está muito mais acessível divulgar a sua história hoje. Você tem acesso ao Instagram, faz uma boa foto no Instagram. Se essa foto estiver bem produzida, estiver de acordo com o mood do momento, isso vai aparecer. Se teu produto for realmente um produto relevante, as pessoas estão se importando com isso. Né? Então, não sei se dizer se tem uma estratégia para isso ou não, mas é o desenvolvimento natural das coisas. Uma coisa que faltou eu falar sobre um conselho. Tá? Bala de revólver e bala de canhão. O que é bala de revólver e bala de canhão? Erra muito. Isso que a Silvia falou. Você vai errar. Tem que errar mesmo. Erra, mas erra pequeno. Não erra grande. Erra pequeno. Dá um tiro de revólver. Quando você for ampliar... Quando o tiro deu certo, aí bala de canhão. Aí põe dinheiro e acredita e vai atrás. Mas eu acho que é um pouco essa questão do design thinking, né? Prototipa, experimenta. Né? Erra rápido. Todo mundo vai errar, todo mundo erra. Erra rápido, erra melhor, né? Eu tenho uma pergunta para o Paulo. Com relação à estratégia de internacionalização de vocês, existe algum foco, por exemplo, o crescimento na Europa, o crescimento na América do Sul, que hoje não é um dos lugares que vocês têm tantas lojas e trabalham muito através de representantes, ou não? Não é o atirar para todos os lados, mas hoje em dia vocês estão um pouco mais preocupados em ter um pouquinho em cada canto do que focar em alguma região específica? No começo da estratégia, a gente elegeu 10 cidades do mundo para trabalhar. Tá? Tóquio, Xangai, Hong Kong, Milão, Paris, Nova York, Los Angeles, que são cidades mais influenciadoras, vamos dizer assim. Rio de Janeiro também tem essa característica, São Paulo. E hoje, né, com o desenvolvimento da marca no mercado externo, a gente está procurando ter pontos de venda exclusivos na América do Sul. Tá? Hoje são mais de 80 pontos de venda exclusivos no mundo, tá? Que são investimentos dos distribuidores. Tá? É lógico que o nosso foco é nos maiores mercados. Né? Por exemplo, os Estados Unidos hoje representa 25% do consumo de calçados do mundo. Tá? Então, é um dos focos muito importantes para a gente. A Europa irradia conceito para o mundo inteiro. Né? O Japão é uma prova disso. Muita coisa vem da França, que está no Japão. Né? E da Itália como produtor de produto de alta qualidade, vamos dizer assim. Né? Da manufatura mesmo. Então, claro, tem os focos. Só que comecem a pensar em nível de cidades. Eu acho que isso é importante. Se você for olhar, 40 e poucas cidades representam 70 e poucos % do consumo mundial e elas influenciam todo o meio oeste americano, toda as cidades mais periféricas na China são muito influenciadas por Xangai e por Beijing. Então, assim, nós queremos crescer organicamente no mundo inteiro. A gente não vai dar um passo maior do que a perna, sabe? Mas tem loja no Paraguai, tem loja no Uruguai, tem loja na Argentina, tem loja no México, tem loja em Singapura, tem loja aonde a gente puder ter um parceiro local bom, né, que acredita nos mesmos valores.
Boa mais uma tarde, pergunta? meu nome é Júlia e a minha pergunta seria para o Paulo. Pô, Paulo, tá Paulo. fazendo sucesso aí, hein? Também diretor da Melissa, né? Paulo, você comentou que, por acaso, a Melissa nasceu no Brasil, que é uma marca internacional. Mas eu fiquei com uma certa dúvida, porque você falou que as galerias, elas não são gallery ou gallery. Elas continuam com a marca galeria. Isso não é uma forma de você estar vendendo o Brasil, fazendo uma marca que relaciona o Brasil? Por que não, eu acho que ir para a cultura do país e se unir e traduzir? É exatamente isso. É um misto disso. O Brasil é valorizado no exterior por características que fazem parte da cultura brasileira. Alto astral, criatividade, o tal do... o jogo de cintura, não o jeitinho, o jogo de cintura é diferente, né? E o design artesanal, né? Uma série de coisas que são características do Brasil. O que a gente não quer vender é o brasileiresco, porque eu acho que isso prejudicou muito a imagem do Brasil. Por muito tempo, o Brasil foi identificado com carnaval, fitinha do Senhor do Bonfim, mulata, bunda, né? Coisas que, assim, eu acho que fazem parte do Brasil, com certeza, mas diminuem toda a potencialidade que o Brasil tem, né? O Brasil é muito mais do que uma mulata do Sargentelli. Ele é a criatividade da raça, da etnia negra, né, também. E não exclusivamente a coisa do sexual, né? O turismo sexual no Brasil sempre foi muito, muito forte, sabe? Então, o que a gente quer fugir na Melissa é dessa coisa do pitoresco do Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma linguagem internacional na economia criativa que precisa ser aflorada. Se ela vai utilizar, vou dar um exemplo bem prático disso, seria Duca, para não falar um palavrão, fazer um baile funk em Nova York. Por quê? Porque tem toda uma cultura hip hop, toda uma cultura rapper que está acontecendo hoje, que na nossa galeria lá no Sorro, a gente levou a Princess Nokia, que é uma rainha do hip hop hoje, né? Então o funk teria uma identidade muito grande lá. A Colette, falecida Colette, da nossa Sara Colette, ela vendia, por exemplo, o Bonde do Tigrão, né, o CD do Bonde do Tigrão, há 5 anos atrás, né? Ou seja, eles identificam mais no Brasil coisas criativas do que nós mesmos, né? Então, não se trata de não vender a cultura brasileira, se trata de ter uma linguagem internacional. Eu acho que a Osklin foi muito feliz nisso quando ela dizia United Kingdom of Ipanema, né? É uma linguagem internacional do Rio de Janeiro, não é aquele Rio de Janeiro de cartão postal, sabe? E, aliás, o gringo está interessado nisso, ele está interessado em vir para o Rio de Janeiro e conhecer a favela. Também. Só que, infelizmente, tem uma série de problemas no Brasil que atrapalham isso, né? A questão da violência. Esses dias eu vi uma foto, nem vou derivar para isso, mas eu vi uma foto do jornal de uma pessoa sendo assaltada no sinal no Rio de Janeiro com um fuzil AR-15, sabe? É cena de guerra, né? Então, isso realmente afasta um pouco o público internacional. Valeu. Próxima pergunta, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Marina e a minha pergunta é para o Paulo em relação... Eu sei, mas é que em relação ao projeto do Melissa Memories, que trouxe, assim, acho que teve 2 edições, né? Mas que trouxe assim 2 modelos lá dos anos 2000 que eu usava quando eu era criança e eu estou vendo de novo aí, que é uma memória afetiva, é realmente uma coisa que acho que surgiu assim, do público pedindo ou uma ideia interna que resolveu resgatar esse produto tão querido? Assim, a Melissa tem uma conexão afetiva com as consumidoras, principalmente no Brasil. Isso é o que a gente busca no mundo, tá? No mercado externo. É estabelecer a mesma conexão afetiva que a gente tem no Brasil. Isso significa assim, quando a garota
estava no colégio, ela pode ter dado o primeiro beijo usando uma melissa, né? Por isso que aquele efeito, que cheirinho de melissa, né? Quando as pessoas entram na loja, porque isso traz uma série de lembranças afetivas com a marca. Traz coisas também desagradáveis da marca, né? Mas o importante não é se é agradável ou desagradável, o importante é se você fala com o coração da pessoa ou se você está falando com o cérebro da pessoa. Hoje você precisa falar com o coração. O Memories é o resgate disso. Então, e é poder para as consumidoras. Foram as consumidoras, as fãs de Melissa, que escolheram os modelos que deveriam ser relançados, né? É diferente do Puma Suede, por exemplo, que é um clássico da Puma, que hoje está super em alta, né? Eu não sei se eles perguntaram para os consumidores qual era o clássico que eles deveriam relançar, né? Mas a gente está procurando trabalhar essa conexão com as pessoas, né? E, no fim, é o que a gente faz, é conectar pessoas. Dos seus clientes internacionais, já te pediram para relançar um produto antigo? Que você, tipo, putz, vou ter que fazer isso de novo. Não, uma coisa que eu queria acrescentar é assim, eu faço 2 coleções por ano e venho fazendo, assim, resultado das minhas viagens, já fiz coleção Japão, já fiz coleção Itália, e assim, cada 6 meses eu faço uma coisa nova no sentido de tema. E o que eu percebi que o consumidor internacional ele é muito mais fiel a uma coisa que agradou, eles querem continuar. Por exemplo, os compradores do próprio Bergdorf, eles querem continuar com a machetaria. Eu já lancei a Índia, vou lançar agora em outubro a Índia lá, mas eles querem variações daquilo, porque eles têm, claro, um público consumidor muito maior, então eles querem ficar naquilo. A mesma coisa, você vê produtos na Tiffany's que estão há anos lá, que deram certo, é aquele produto que vai se repetir. A Buccellati, tem vários, as joalherias, elas ficam famosas por certos tipos de coisas. Claro que tem os designers novos que vêm e fazem coisas novas, mas tem uma base que é repetida, né? Então, eu acho que isso é uma grande diferença. A brasileira quer novidade. Ela veio lá, ela já quer outra coisa no momento seguinte. Então, eu acho isso aqui uma coisa bem diferente do público daqui e do público de lá. Lá, eles querem aprofundar numa coisa, cada vez mais naquilo que deu certo, querem ficar. Vai ficando mais complexo, mais consciente a forma de construção. Legal. É isso. Pessoal, estão pedindo aqui para eu encerrar, que a gente já está 7 minutos atrasado. Eu queria agradecer vocês que vieram aqui, ouviram esse papo, o pessoal do online, que é muito importante para a gente, para conseguir disseminar mais ainda esse conhecimento. A Silvia, o Paulo, obrigado. E dando sequência nisso que a Silvia falou, o próximo papo é moda com propósito, nichos e novos mercados, e vai vir uns palestrantes de peso aí para compartilhar um conteúdo bem legal com vocês. Obrigado.